Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões de Sociologia do concurso SED 2022 para professor de Sociologia da banca OCP. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 71, 72, 73, 74 e 75. E sem mais delongas, vamos resolver a questão 71. Vai trazer o seguinte enunciado: Judith Butler é reconhecida como uma das mais importantes autoras sobre os estudos de gênero. Assinale a alternativa que corresponde às proposições teóricas dessa autora. A Judith Butler, ela trabalha com um conceito muito conhecido, precisa estudar isso daí, da performatividade de gênero. O que é essa performatividade de gênero? Ele diz que o indivíduo ele não se torna masculino e feminino ao nascer. Ele aprende a ser feminino e a ser masculino como um processo de socialização desse indivíduo. Eu sei que é muito mais complexo esse conceito da Judith Butler, mas eu estou explicando de uma maneira extremamente mais simples, de uma maneira mais direta. Então, ela não trabalha com a ideia, certo, do espírito da autodefinição, certo? Porque ela trabalha com a ideia de que masculino e feminino é uma construção social, não trabalha com a ideia das mulheres redefinindo as diferenças, também não fala do contrato heterossexual, tá? Ela não é uma contratualista, e também ela não trabalha com a ideia do ciborgue. Muitos críticos da Judith Butler falam que ela trabalha com a ideia do ciborgue como uma criatura pós-gênero. Ela não trabalha com essa tese. Não simplifique, né, o conceito da Judith Butler, que é uma autora importante nos estudos sobre gênero. Ela fala da performatividade de gênero, ou seja, gênero seria uma performance em que o indivíduo ele aprende ao ser ao longo da sua vida. Porque quando você nasce numa sociedade, que já tem uma estrutura pronta, não é a estrutura que vai se adequar a você, é você que vai se adequar à estrutura. Então, quando você nasce indivíduo, pelo fato de você nascer biologicamente do sexo masculino, não é aquilo que te torna um homem, é o processo de socialização e de performatividade de gênero. O que é isso? Por exemplo, quando nasce um indivíduo do sexo masculino, ali biologicamente, a mãe e o pai já automaticamente direcionam esse indivíduo para o masculino, colocando roupa azul, ou colocando esportes marcadamente masculinos. Isso tem mudado, obviamente, falando no masculino, certo? Assim como fazem com as mulheres, colocando roupa rosa, colocando roupas específicas para mulheres, fazendo esporte e coisas, hobbies relacionados que a sociedade impõe para mulheres, certo? Etc, etc, etc. Então, a ideia de gênero, ela é uma performatividade de gênero. Sendo assim, na questão 71, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 72. A questão 72 vai trazer o seguinte enunciado: considerando os direitos humanos e as discussões sociológicas sobre o tema, assinale a alternativa correta. Alternativa A: os direitos humanos são incompatíveis com as sociedades avançadas do Ocidente. Pelo contrário, o que marca, o que caracteriza essas sociedades do Ocidente para ser consideradas avançadas é a discussão sobre os direitos humanos. Então, os direitos humanos, você não pode colocar eles como incompatíveis às democracias avançadas. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: uma característica essencial dos direitos humanos é que cada um dos artigos é aplicado a uma parcela da população, garantindo assim a valorização da diversidade. De fato, os direitos humanos garantem a valorização da diversidade, mas não é dessa forma que ele garante a valorização da diversidade. É fato que você tem alguns artigos nas declarações sobre os direitos humanos direcionados a uma determinada população. Concordo? Direcionado, por exemplo, às mulheres, direcionados aos negros, às minorias no caso. Mas você não pode afirmar que cada artigo da questão dos direitos humanos é aplicado somente a uma parcela da população. Pelo contrário, tem artigos, grande parte desses artigos eles são universais. Portanto, que ele fala Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Lendo e refletindo sobre o título, você já desmente essa questão, essa alternativa, que ela está equivocada.
Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: os direitos humanos se constituem como uma imposição da Organização das Nações Unidas. Não é uma imposição. A Organização das Nações Unidas, ela não tem poder de impor a valorização dos direitos humanos aos países. Se fosse assim, a partir da criação da Carta ou a partir da criação da ONU, não teriam mais violações aos direitos humanos. Ou, se houvessem, os seus responsáveis seriam punidos exemplarmente. E mesmo após a criação da Organização das Nações Unidas e da Carta dos Direitos Humanos, nós tivemos vários episódios de violação dos direitos humanos, certo? Portanto, eles não constituem uma imposição das Nações Unidas. Alternativa C, equivocada. Alternativa D vai dizer o seguinte: as ideias de Thomas Humphrey Marshall são convergentes com os direitos humanos. Correto. São convergentes. As ideias do Marshall, que ele fala da era dos direitos, certo? Direito social, direito político, direito civil, melhor dizendo, direito social, direito político, por fim o direito social, desculpa fazendo essa confusão, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, eles são convergentes sim com as ideias dos direitos humanos. Correta a alternativa D. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a Constituição Brasileira de 1988 se afasta dos direitos humanos à medida que favorece os laços de personalidade do Estado brasileiro. Pelo contrário, a Carta dos Direitos Humanos, a Carta Brasileira, Constituição Brasileira de 1988 é a mais alinhada aos direitos humanos que o Brasil já teve, certo? Então ele não se afasta dos direitos humanos, pelo contrário, ela se aproxima daquilo que está colocado na valorização dos direitos humanos. Portanto, na questão 72, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 73, que vai trazer o seguinte enunciado. Ela é uma questão bem grande, tá? Vamos ler ela com atenção, vamos ler o enunciado, aproveitar que essa questão tem um enunciado um pouco mais longo, que não é usual da banca OCP. Vamos lá, 73. A existência de estados democráticos pressupõe o diálogo e a participação de diferentes grupos sociais. Em relação a esse tema e as discussões sociológicas sobre ele, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A, porque ela está, de certa forma, até uma parte ela está correta. Vamos lá. Segundo a filósofa norte-americana Nancy Fraser, os movimentos sociais podem ser diferenciados em dois grandes tipos: os movimentos que reivindicam reconhecimento e os movimentos que reivindicam a redistribuição. Nesse sentido, a autora reconhece que também existem movimentos que atuam nas duas frentes. Ok. Partindo dessa definição, o movimento feminista, aqui que está o erro, ó. O movimento feminista pode ser definido como tendo características de redistribuição, mas não de reconhecimento. Aqui que está o erro, certo? E o movimento feminista ele é um movimento caracterizado pelo reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, certo? Pois a Constituição de 1988 reconheceu a igualdade formal entre as mulheres. É fato que a Constituição de 1988 brasileira reconheceu a igualdade formal entre homens e mulheres, porém, na prática, ainda há muito a ser feito, certo? Políticas para equalizar isso daí. Sendo assim, a questão A, alternativa A, melhor dizendo, na questão 73, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: Robert Putnam, em seus estudos culturalistas, demonstra que a participação social é uma variável estatisticamente não significativa nas democracias avançadas. Pelo contrário, as democracias avançadas são caracterizadas, certo, pela participação social. A participação social ela é favorecida nas democracias avançadas. É o que caracteriza essas democracias para ser consideradas democracias avançadas. É o alto nível de participação social. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: segundo Andrew Arauto, a sociedade civil deixou de ser o lugar de discussão dos problemas comuns, pois as relações econômicas e de poder são totalizantes, substituindo a liberdade oferecida nas sociedades democráticas. Tome cuidado, por mais que a sociedade civil
tenha deixado de ser um papel de discussão, você não pode falar que as relações econômicas e de poder são totalizantes, porque elas não são. Se você for ver, as relações econômicas, as relações de poder, elas são extremamente complexas, variam de sociedade para sociedade e de tempo histórico para tempo histórico. Então você não pode considerar essas relações econômicas, essas relações de poder, como algo extremamente totalizante. Está equivocado. Alternativa C, equivocado. Alternativa D. Segundo o pensador francês Alexis de Tocqueville, o Estado liberal, estruturado em preceitos democráticos, só seria possível a partir da democracia representativa. Correto? Alexis de Tocqueville era um fervoroso defensor da democracia representativa e tinha como modelo a democracia norte-americana, que ele utilizou de modelo para escrever o seu célebre e conhecido livro clássico A Democracia na América. Quem não leu deveria ler. É um texto grande, mas é um texto muito bom para você entender a defesa que o Tocqueville faz da democracia representativa e o modelo norte-americano que ele utiliza, por mais que ele ainda estivesse analisando uma sociedade escravocrata e ainda excludente. Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa E, tome cuidado com ela está equivocada. Deixa eu só pintar a D como a correta. Deixa eu pintar aqui a alternativa D como a correta. E a alternativa E vai dizer assim: de acordo com os estudos de Rosa Luxemburgo, deveria haver a expansão mais qualitativa dos Estados liberais. Tome cuidado, por mais que a Rosa Luxemburgo tenha tido sérios atritos com o stalinismo e tenha sido, de certa forma, morta pelos auspícios do stalinismo, a Rosa Luxemburgo ela diferenciava bastante o socialismo do stalinismo. Ela não chegava a pregar uma expansão qualitativa e quantitativa dos Estados liberais. Pelo contrário, ela pregava muito mais a contenção desses estados liberais. Sendo assim, na questão 73, a alternativa correta é a letra D. Lembrando que a E está incorreta na alternativa 73, porque a alternativa correta na 73 é a D. Vamos agora à questão 74, vai dizer o seguinte: na década de 1930, o Brasil passava por um contexto de recomposição de sua própria identidade nacional, valorizando a interação social entre os diversos grupos que formavam a população nacional. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta o autor expoente da ideia da democracia racial no Brasil. Essa questão é básica. Ideia de democracia racial no Brasil, Gilberto Freire. Não tem outro autor que utilizou esse conceito de maneira tão ampla, de maneira tão pública como o Gilberto Freire. Portanto, na questão 74, a alternativa correta é a letra A. Não tem segredo. Não foi Florestan Fernandes, não foi Cesare Lombroso, não foi Ayoás Assis, não foi Norberto Bobbio. Tanto é que desses aqui ele fala autores brasileiros, né, autor expoente da democracia racial no Brasil. Esses três aqui não eram brasileiros, somente o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes criticava a ideia da democracia racial, ele não é um expoente da ideia da democracia racial, é o Gilberto Freire. Portanto, na questão 74, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 75, última questão do nosso vídeo de hoje. Vai dizer o seguinte: a partir das discussões clássicas e contemporâneas sobre o Estado, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A, que não tem muito o que você comentar do enunciado, ele é muito curto. O livre comércio pode ser definido como uma circulação de mercadorias na forma de exportação e importação tarifada apenas nos seus espaços de origem da mercadoria. Tome cuidado. O livre comércio ele é definido como circulação de mercadorias, importação e exportação não tarifada, certo? Quando ele fala que é tarifado, tarifas não combinam com o livre comércio. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a crise de 2008 demonstra que a autorregulação do mercado é necessária para evitar as crises do capitalismo. Ao contrário, a crise de 2008 ela foi fomentada justamente pela autorregulamentação do mercado. Ela foi uma crise do sistema capitalista e da sua própria autorregulamentação, que acabou formando uma bolha imobiliária, certo? Que teve impactos no mundo inteiro, gerou uma crise profunda que
E entrou na década de 2010 essa crise que impactou bastante. Nós ainda estamos fazendo estudos sobre isso, porque historicamente não teve como medir o impacto da crise de 2008 na economia mundial, o impacto mais abrangente. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que os conceitos teóricos do New Deal são baseados na ideia de um Estado intervencionista. Correto? Tá, Estado intervencionista não é Estado socialista. Tem uma discussão muito simplista sobre isso, do senso comum das pessoas, mas é Estado intervencionista, mas ainda com a regra do mercado, ainda com o modo de produção capitalista. Portanto, a questão alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer que o Estado keynesiano é aquele que privatiza os investimentos em obras públicas, o aumento da jornada de trabalho e o não investimento em educação e saúde. Ao contrário, o Estado keynesiano ele incentiva o investimento do Estado em obras públicas, tá? A diminuição da jornada de trabalho e o investimento em democracia e saúde. O Estado que defende essa tese aqui não é o Estado keynesiano, é o Estado neoliberal, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que o Adam Smith foi um importante defensor do Estado socialista. Ao contrário, o Adam Smith defendia o Estado liberal e ele era um crítico do Estado absolutista. Lembrando que o Adam Smith combatia não era o socialismo, que nem era algo presente naquele momento histórico. Ele combatia o Estado absolutista. Sendo assim, a alternativa E está equivocada. Portanto, na questão 75, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.